Obrigado. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero reiterar o que disse hoje pela manhã, expressar a minha pública gratidão a Deus pela oportunidade de voltar à minha cidade natal e com a honra de pregar na abertura das celebrações relativas ao aniversário de 90 anos da Igreja Batista do Jiquezinho. Eu disse ao pastor Josias, quando ele me fez o convite, que eu recebi com muita honra o convite e para mim uma alegria estar com os irmãos. Estou vendo alguns amigos de longa data, familiares. Aqui no primeiro banco está minha avó, Antônia Maria, minha tia, meu pai, sua esposa, minha irmã Ágata e tantos irmãos queridos. Minha mãe está ali, enfim. É sempre bom voltar à terra para calibrar o sotaque e para refinar o paladar, porque eu tenho a impressão que no céu nós teremos banana da terra, carne do sol e farinha copioba. Eu moro numa região do Rio de Janeiro, é uma região muito bonita, a zona sul do Rio, mas é uma região muito cara. E quando eu vou à feira livre, minha mãe, quando vai lá, fica muito escandalizada. Uma banana da terra custa R$3, eu compro 7, dá 21. Eu falo com meu pai, ele diz assim, não é possível, vamos contrabandear a banana para lá e ficar ricos. Então, quando eu venho para cá, meu prato é banana da terra, carne do sol, feijão de corda, essas coisas mais. Então, a gente volta mais feliz e mais gordo, né? Mas é isso, satisfação enorme estar com vocês aqui. Antes de ler o texto, que vai ser objeto da nossa reflexão, eu quero pedir oração por dois propósitos, né? Na verdade, duas linhas ministeriais. A igreja local, eu sou pastor no Jardim Botânico, como eu disse ainda há pouco, é uma região muito bonita, fica entre o Corcovado e a Lagoa, mas é uma região muito empobrecida do ponto de vista espiritual, pouquíssimas igrejas, não é? Só para vocês terem uma ideia, o bairro da Urca, onde fica o Bondinho, só tem uma igreja evangélica, que nós plantamos no ano 2000, a Igreja Batista da Urca. No Jardim Botânico só tem a nossa igreja, e junto à Gávea, mais uma igreja metodista. Então, região bonita, com IDH alto, mas muito carente do evangelho. Nós estamos lá pregando, plantando novas igrejas. Nesse momento eu sou pastor interino da primeira Igreja Batista do Arpoador, Igreja Batista Ágape, fica ali em Copacabana. Então, orem pelo Rio, pelos desafios que nós temos lá. Tenho estreitado os relacionamentos com pastores aqui da Bahia, em várias regiões. Eu sei que também os irmãos têm os seus desafios, mas é nossa missão espalhar o Evangelho, não é? Proclamar o Evangelho. Estou vendo aqui os missionários, Davi e Augusta Barreto, irmãos queridos que fazem esse trabalho no Brasil e no mundo. Então, é missão da igreja levar adiante a tocha do Evangelho. Vamos fazer isso para que mais e mais brasileiros e outros residentes que aqui vivem conheçam a mensagem do Evangelho. Além de servir como pastor há 22 anos, desde 2020 o Senhor colocou no nosso coração começar um projeto, a Pronobis Editora, que hoje é um ministério. Eu percebi que havia um gap, havia uma necessidade, um vácuo, de publicar literatura que pudesse resgatar a nossa identidade denominacional. Ser batista não deve ser para nós uma atitude de idolatria. Nós somos cristãos, discípulos de Jesus, mas é muito bom quando nós conhecemos a nossa raiz, a nossa gênesis, os nossos distintivos enquanto povo batista. E por algumas razões, que não vem ao caso, por muito tempo houve um vácuo. E nós começamos a publicar material no dia 18 de março de 2020, a data de inauguração da Pronobis, e até aqui o Senhor nos permitiu já publicar 100 títulos, muito material sobre a identidade batista, mas ampliamos o serviço, obras sobre ministério pastoral, pregação, biografias, infanto-juvenil, tem muito material, você pode conhecer a Pronobis em nosso site. Inclusive tivemos agora com o estande na Convenção Batista Brasileira, temos alguns títulos aqui no pátio, Leonardo e Josman estarão ali para assisti-los, aqueles que tiverem interesse. Eu queria destacar apenas alguns deles. Porque somos batistas, é uma obra muito importante, porque é um testemunho de gigantes da nossa tradição, contando por que se tornaram batistas e as razões pelas quais permanecem batistas e destacando algum elemento distintivo. Aqui nós temos textos do Carl Henry, Al Mohler, P.G. Patterson, Mark Dever, um texto muito encorajador. Esse outro nós lançamos no Seminário do Sul, em outubro de 2024, é uma imersão eclesiológica, governo congregacional, batismo, ceia, separação de igreja e Estado. É um texto primoroso que pode ajudá-lo a entender
algumas características bem peculiares do povo batista. E para destacar mais um, por fim, o resgate da identidade feminina, da doutora Kate McCoy. É um texto muito interessante, sobretudo uma cultura como a nossa, absolutamente desviada daqueles pilares que caracterizam a cultura ocidental, influenciada pelo cristianismo, pela ética judaico-cristã. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer esse material, tem alguns títulos, bons títulos para a nossa edificação. Dito isto, eu quero convidá-los todos a abrir as Escrituras na carta aos Hebreus, capítulo 1, leremos os versos 1 a 4. A supremacia de Cristo é o tema da mensagem à luz de Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 4. Assim diz a viva e eficaz palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que o Senhor nos abençoe. 17 de julho de 1805, portanto, no início do século XIX, aportou em Salvador um jovem missionário aos 24 anos de idade. Seu nome era Henry Martyn. Era brilhante, formado em matemática pela Universidade de Cambridge, e ele, como tantos outros, no início do século XIX, se dispuseram a deixar a Europa e sair pelo mundo a pregar o Evangelho. E por alguma necessidade, o navio que ele estava viajando ficou ancorado em Salvador por 15 dias. E ele registrou, como um bom inglês, as memórias do tempo que passou aqui. E entre tantas coisas interessantes que ele escreveu, as impressões sobre o Brasil, sobre Salvador, uma se destaca, porque passados esses anos todos, me parece que em alguma medida é o retrato 3x4 ainda da realidade brasileira. Ele disse que havia no Brasil muitas cruzes, uma referência aos símbolos, mas os brasileiros não conheciam a mensagem da cruz. Os brasileiros não conheciam a Jesus Cristo. É impressionante porque me parece que esse é um retrato 3x4 da atual conjuntura. O nome Jesus é familiar, mas uma parte significativa da sociedade brasileira tem uma visão muito, muito limitada, apequenada de quem de fato é Jesus. E se nós lermos de forma atenciosa as escrituras de Gênesis e Apocalipse, Cristo é o centro. Ele mesmo disse, o Cristo ressurreto, que as escrituras dão testemunho dele, a lei, os profetas e os escritos. Cristo é o centro de tudo. E a maior necessidade da igreja é continuar de forma intencional e deliberada, conhecendo a Cristo, para tornar o seu nome conhecido. A igreja, ao celebrar seus 90 anos, ela precisa rememorar a sua vocação primária, que é conhecer a Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, que se revelou a nós de forma tão especial, na pessoa de Jesus, e proclamar o Evangelho para que mais pessoas sejam reconciliadas e tenham a sua vida transformada pelo Evangelho. O ponto, no entanto, é que há uma visão muito pequena, caricata, sobre quem é Jesus. Hoje pela manhã eu falei sobre a beleza da igreja, agora à noite eu quero falar sobre a supremacia de Cristo. E nós todos, sem distinção, nós todos, devemos continuar crescendo o nosso entendimento sobre quem é o nosso bendito Senhor e Salvador. Permitam-me ainda ler, à guisa de introdução, um recorte de um sermão do James Francis, um pregador canadense, que viveu entre o século XIX e início do século XX. Ele nasceu em uma vila obscura, filho de um simples camponês.
Trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Em seguida, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro. Jamais teve um gabinete. Não constituiu família. Nunca teve uma casa. Jamais frequentou a faculdade. Ele nunca viajou mais do que 350 quilômetros do local de seu nascimento. Ele só contava com 33 anos de idade, quando a maior parte da opinião pública se lhe opôs. Seus amigos fugiram. Foi pregado em uma cruz entre 2 ladrões. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo. 20 séculos se passaram e hoje se permanece a figura central da raça humana. O que impressiona quando pensamos sobre a vida de Jesus é que todos os exércitos que já marcharam, todos os parlamentares que já existiram, todos os reis que já reinaram juntos não afetarão tanto a vida do homem, quanto a esta única vida, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, a pergunta pivotal é: quem é Jesus? O autor da carta aos Hebreus, ele responde essa pergunta, e responde de uma forma superlativa. Qual é o contexto da carta aos Hebreus? Nós não conhecemos a identidade do autor, mas sabemos que ele era um hebreu, etnicamente judeu, e ele está escrevendo para uma audiência de judeus convertidos à fé cristã, judeus que estavam debaixo de intensa perseguição, e sendo tentados a se afastar da fé cristã, abandonar o caminho. E então ele escreve uma carta de encorajamento, e ele começa trazendo a memória daqueles convertidos sobre quem é Jesus, e ele usa um recurso literário único no Novo Testamento, que é um recurso de comparação a partir das memórias e das tradições dos hebreus. Por exemplo, ele fala: olha, Moisés foi um grande homem, o servo de Deus, mas Jesus é maior que Moisés. Moisés era servo, Jesus é filho de Deus. Os anjos são ministros de Deus, mas anjos são criaturas. Jesus é o próprio Filho de Deus. As instituições todas do Antigo Testamento têm o seu valor. Todo aquele sistema sacrificial no Antigo Testamento, mas tinha um caráter temporário e pedagógico. Cristo morreu uma vez por todas. Cristo é superior, tudo aquilo apontava para Cristo. Então, ele está dizendo que aquelas memórias, aquelas tradições, tudo aquilo tinha o seu valor, mas Cristo é superior a tudo e a todos. E ele começa, observem, nessa introdução magna, dando para nós pelo menos 4 grandes verdades sobre Jesus. E é sobre isso que eu queria partilhar e gostaria da sua atenção. O que é que nós temos aqui? 4 verdades centrais: Cristo e a palavra, Cristo e a criação, Cristo e o Pai, Cristo e a salvação. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos estudar essa passagem e aprender preciosas lições. Cristo é a palavra, Jesus é a palavra de Deus completa e final. Observe como ele começa o texto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Um dos pilares da fé cristã, judaico-cristã, do Deus que se revelou, é que Deus fala. O nosso Deus é o Deus vivo, o Deus que fala. Os povos antigos tinham múltiplos deuses, múltiplos altares, como ainda hoje há uma pleiade de religiões no mundo, e essas religiões todas têm os seus ídolos tangíveis, palpáveis, visíveis. E essa era uma crítica que se fazia a Israel: onde está o teu Deus? Porque estava terminantemente proibido por Deus fazer qualquer representação dele. Deus é espírito invisível, ninguém jamais o viu. Os deuses falsos tinham representações visuais, mas eram mudos, como diz Salmo 115. Tinham mãos, mas não apalpavam, tinham os olhos, mas não viam, tinham boca, mas não falavam. Mas o Deus de Israel é o Deus vivo, o Deus que fala. E o autor da carta aos Hebreus começa afirmando isso: havendo Deus falado, e falou muitas vezes e de muitas maneiras. E ele usa aqui um recurso primoroso, um recurso didático, ele usa um grego refinado para dizer muitas vezes e de muitas maneiras. Por que muitas vezes? Porque Deus falou aos pais: Moisés, Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, todos eles foram usados por Deus, falaram. Deus se revelou aos pais. Deus falou por meio dos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. Falou por meio de profetas, visões, usou anjos. Então ele está dizendo: olha,
Deus se deu a conhecer, Ele se revelou, Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. De fato, Deus usou muitos homens no decurso da história, no que a gente chama de história da redenção. Mas observe o que Ele vai desafirmar aqui agora. Mas nos últimos dias, nos falou por meio do Filho. O que Ele está fazendo aqui de forma muito sutil é basicamente dizendo o seguinte: o nosso Deus, o Deus vivo, Ele se revelou a nós, Deus falou a nós, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias está falando sobre o advento de Jesus, esse tempo último, nos falou por meio do Filho, e ele também usa aqui uma expressão própria da língua grega, que é um falar definitivamente. Tudo que Deus tinha para falar aos homens, falou de forma definitiva por meio de Jesus Cristo. Ele é o clímax da revelação. Deus não tem mais nada a dizer aos homens, depois de ter revelado o próprio Filho, que é o Verbo encarnado, a palavra viva. João começa o seu prólogo, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o Deus bendito, verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, Deus veio a este mundo na pessoa do seu Filho. Ele falou de forma clara, contundente. Portanto, Jesus é a revelação suprema do Pai. Isso nos ajuda muito, irmãos. Por quê? Nós vivemos num contexto, e o Brasil é pródigo disso, de um misticismo, até por conta das nossas matizes. Aqui nós temos a influência dos cultos afro-ameríndios, temos a influência da pangelângia indígena, do kardecismo, do romanismo. Então, o povo brasileiro, por natureza, é místico, inclinado a uma credulidade absurda. E o que tem acontecido de muita frequência e com muita força no Brasil, é um misticismo que abraça supostas novas revelações. O que tem de pessoas que professam a fé cristã, que confessam ser discípulo de Jesus, mas que vão em busca de outras fontes, é impressionante. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você quiser crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ter uma fé superlativa, robusta, você precisa entender que Deus já nos falou definitivamente por meio do seu Filho, e tudo que deixei de dizer, nos falou por sua palavra, e Cristo é a revelação suprema a nós. Nós recebemos muitas influências nocivas. Uma delas é aquela ideia de que podemos subtrair certas verdades da Bíblia, porque em alguma medida há partes obsoletas. Muito recentemente houve um debate no Brasil sobre a ideia de a Bíblia precisa ser atualizada. Uma frase muito infeliz, sugerindo, portanto, que há partes obsoletas que podem ser descartadas pelo homem moderno, pelo homem iluminado, avançado, evoluído, quando na verdade toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para a nossa educação, instrução e crescimento na piedade. Portanto, não podemos subtrair nenhuma parte da Escritura. Por outro lado, movimentos estranhos à fé cristã, também de forte influência na igreja evangélica, propuseram, ainda que não verbalmente, fazer adições. Com todo respeito aos pentecostais, e muitos deles são nossos irmãos, com quem nós temos uma boa relação, mas muito movimento pentecostal fez adições inadequadas. Eu tive uma experiência com Deus, e faz da experiência um elemento normativo. A sua experiência com Deus é sua experiência com Deus, e ela só pode ter validade se estiver ancorada na Escritura. A Escritura é para nós o padrão, a regra, que normaliza as nossas doutrinas e as nossas práticas. Nós batistas, desde o século XVII, afirmamos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, governa as nossas ações, governa o nosso entendimento, é o tribunal último da nossa consciência. Portanto, um cristão maduro precisa entender isso. Cristo é a revelação última de Deus, e tudo que nós devemos saber sobre Jesus está escrito na sua palavra. Ele se revelou a nós. Quais são as aplicações para nós hoje, aqui e agora? Todo pregador ou igreja que advoga ser portador de novas revelações são enganadores ou blasfemos. E dizer isso não é fácil, numa cultura absolutamente herenicista,
que gosta sempre de manter uma postura de não criar conflitos quando se afirma a verdade. Vou repetir: todo pregador ou igreja que advoga ser portador de novas revelações são enganadores ou blasfemos. Segunda aplicação: Jesus Cristo é a última, perfeita e definitiva palavra de Deus aos homens. Você quer conhecer a Deus? Conheça Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo veio a este mundo revelar a Deus, revelar a sua vontade de uma forma plena. Terceiro, o conhecimento de Deus vem por meio de Cristo, repito, a palavra viva. Portanto, a primeira coisa que o autor de Hebreus destaca aqui é Cristo e a palavra. Ele é a revelação última de Deus aos homens. Segunda verdade a destacar: Cristo e a criação. Jesus é o herdeiro, o agente e o sustentador de todo o universo criado. Primeiro, ele afirma que Jesus é o Filho que foi constituído herdeiro. Ele fala de herdeiro do Pai. O foco aqui é a nomeação de Jesus. Ele sempre foi dono de todas as coisas. Ele sempre foi filho e, portanto, herdeiro do Pai. Mas a nomeação, a coroação de Cristo ressurreto torna ele herdeiro público de tudo neste vasto universo. Ele faz primeiro esta afirmação, mostrando a primazia de Jesus. E no contexto em que vivia aquela comunidade de fé, havia muitos judeus sinceros, que estavam dispostos até em certa medida a admitir a singularidade de Jesus, algum elemento do seu caráter, alguma habilidade, mas não reconheciam a divindade plena de Jesus. Então o autor de Hebreus diz que ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o Filho do Deus vivo. E ele dá um passo à frente e diz que ele é o agente da criação. Observe a linguagem que ele usa. E todas as coisas por meio de quem fez o universo. Isso é muito forte. Eu queria a sua atenção para entender essa passagem. Vejam. Jesus não é um ídolo fabricado pela igreja. Jesus Cristo é o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, que na plenitude dos tempos veio este mundo. Ele é plenamente divino, plenamente humano. Ele é coigual e coeterno com o Pai e com o Espírito. E o Deus, o Verbo encarnado, ele é o agente da criação. Nada do que foi feito se fez sem ele, diz João, no prólogo, capítulo 1, verso 3. Portanto, é destacado aqui o caráter único, exclusivo de Jesus. Ele é o agente de toda a criação. Tudo que foi feito por intermédio do Senhor Jesus Cristo. É ou não é impressionante? É muito impressionante. Eu tive uma experiência alguns anos atrás de visitar em Cabo Canaveral a agência da NASA, na Flórida. Você faz um tour no Space Center Kennedy e ao final você pode assistir uma palestra de um astronauta. Eu ouvi a palestra e ao final foi aberto para perguntas e respostas. Eu me levantei e fiz uma pergunta à astronauta, uma mulher muito competente. Eu ousei perguntar, com todo respeito, uma pergunta de caráter muito pessoal: a senhora crê em Deus? E ela disse assim: como não creria no meu Senhor? Cristã, como tantos outros brilhantes cientistas e homens das mais variadas áreas do saber, cristão. O que ela está a dizer é basicamente isso. Eu depois pesquisei sobre a identidade dela. Alguém que está dizendo que todo este vasto universo é criação divina. Há um design inteligente. O mundo não é fruto do acaso. Houve uma sugestão maligna, que hoje é um dogma intocável, sobretudo no mundo acadêmico, de querer polarizar e colocar em oposição a ciência e a fé. A fé cristã não é inimiga da ciência. Pelo contrário, a ciência surge e avança no contexto cristão. Basta observar a gênese das principais universidades. 67% dos ganhadores do prêmio Nobel são cristãos. Um brilhante estudioso disse, numa obra magna chamada O Triunfo do Ocidente, que 50 dos maiores cientistas do mundo são cristãos, protestantes e católicos e judeus. Portanto, não há nenhuma dicotomia, nenhuma oposição entre a fé cristã e a ciência. O que existe é entre o teísmo
e o naturalismo filosófico, uma corrente religiosa que se usa um verniz de academia para colocar a fé cristã no cativeiro. E o que o texto está dizendo é que Jesus é o agente da criação. Sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado pelo Senhor da igreja. Ele não é apenas Senhor da igreja, ele é Senhor da criação. Isso faz toda a diferença. À medida que nós estudamos a astronomia, é uma coisa impressionante. Os números são impressionantes. Em nossa igreja, nós ficamos muito próximo ao INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. As maiores mentes do Brasil, no INPA e no ITA, ali em São José dos Campos. E muitos deles cristãos. E a gente conversa bastante sobre isso, sobre matemática, sobre astronomia, sobre a ciência, como tudo corrobora, endossa os pressupostos da fé cristã. O que a ciência tem investigado e descoberto? O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, 150 milhões de quilômetros da Terra. O combustível do Sol é hidrogênio. O Sol produz energia equivalente a 100 milhões de bombas atômicas por segundo. É uma coisa impressionante. Está numa posição perfeita em relação à Terra. Só a vida na Terra, porque isso foi definitivamente, deliberadamente projetado pelo artífice do universo. Deus, por meio do seu Filho, o agente da criação. A ciência avançou e descobriu o Arcturus, 17 vezes maior que o Sol. O Sol parece uma lanterna perto do Arcturus. Estudaram um pouco mais, uma sonda que está em circulação no mundo, no universo, e descobriram Antares, 700 vezes maior que o Sol. Impressionante, brilha 10 mil vezes mais do que o Sol. E mais recentemente, coisa de uma década, descobriram o Canis Majoris. O Canis Majoris é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. A pergunta é, quem criou todas as coisas? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos apequenar o grande Deus. O cristão, ele tem que estar na vanguarda, ele tem que estar sempre com a visão interdisciplinar, conhecer e ter uma visão ampla para dialogar e responder quando questionado sobre a razão da sua esperança, e não endossar a caricatura de que cristão é sempre pobre e ignorante. Cristo não é apenas Senhor da igreja, é Senhor da criação, e haverá um dia, uma hora e um momento em que todo o universo se prostrará diante de Cristo, reconhecendo a sua dignidade, a sua glória, o seu poder. O Salmo 33 diz assim: mediante a palavra do Senhor foram criados os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Paulo aos Colossenses diz terra, ele chega a dizer assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Paulo dá um passo à frente e diz assim, olha, tudo que foi criado por ele, as coisas visíveis, aquelas que são tangíveis aos nossos olhos, e as invisíveis. Há uma realidade metafísica, sobrenatural, não perceptível aos nossos olhos, que também foi criada por Cristo. Ele é o agente de todas as coisas. Só Deus é eterno e autoexistente. Tudo que existe foi criado por ele e para a sua glória. Agora observe ainda no verso 3, uma coisa que me chama demais a atenção. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. O que Paulo está dizendo é basicamente o seguinte, o autor da carta aos Hebreus, muito provavelmente Paulo, dei a minha pista aqui. Ele não apenas criou, mas ele sustenta todas as coisas. Você está sentado no banco, eu estou aqui nesse púlpito, pastor Josias, o planeta Terra está rodando a 150 mil quilômetros por hora, não parece, mas o planeta está rodando a 150 mil quilômetros por hora. Quem sustenta todo este vasto universo? Cristo, Cristo. E digo mais aos irmãos, ele gasta menos energia para sustentar todas as coisas, menos energia do que eu, para sustentar esse controle remoto. Eu gasto mais energia para sustentar isso aqui, do que Cristo para governar e sustentar todas as coisas. Portanto, quando nós paramos para pensar quem é Jesus, isso tem sérias implicações. Nós ficamos praticamente perplexos diante da grandeza do Senhor Jesus, fascinados por sua glória.
levados à adoração e a devotar a nossa vida a este bendito Senhor, que nos amou tão intensamente, que se deu por nós, apesar da glória que tem, se importou conosco. Quais são as aplicações que nós aprendemos aqui? Toda autoridade e poder pertencem a Jesus, Ele é soberano. Eu quero encorajar você a rejeitar, peremptoriamente, rejeitar o dualismo presente em muitos cenários evangélicos. A ideia de que Deus e o diabo são rivais. De um lado está Jesus lutando contra o diabo. O diabo não é rival de Jesus. Ele é rival da igreja, ele é adversário nosso. Cristo está acima. O diabo é o diabo de Deus. Está amarrado na coleira, preso na mesa, só vai até um dono mandar. Cristo é soberano sobre todas as coisas, ninguém se opôs, ninguém pode se levantar contra Cristo, Ele é superior a tudo e a todos. Portanto, crer nessa doutrina vai trazer tranquilidade ao nosso coração. Há muito crente assustado, há muito crente perturbado, porque tem uma visão pequena sobre quem é Jesus. O teu Senhor governa o universo e governa a sua vida. Todos os meus dias estão escritos no teu livro, disse Davi. Isso traz profunda paz ao nosso coração. Quando Cristo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, Ele está dizendo, não há motivo para ansiedade, porque eu, o Senhor, dirijo todas as coisas, macro e nano, tudo é governado por Cristo. Ele tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra, como Ele disse. Segunda aplicação, toda a criação está sujeita ao senhorio de Cristo, Ele é o Senhor. E essa expressão tão, eu diria até, sucateada, me perdoem a expressão, sucateada, depreciada, há seitas que usam na porta da sua igreja, Jesus Cristo é o Senhor, quando na verdade, há outros senhores lá. Essa expressão, Jesus Cristo é o Senhor, ela é caríssima. O Kyrios é a ideia de que Ele é o governante, o monarca, o absoluto, o Senhor de toda a criação. Toda a criação está sujeita a Ele, nada, uma folha não cai da árvore sem autorização, sem a permissão do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da história. Em tempos de tanta perturbação política, é bom lembrar que o melhor comentário político está nos Salmos. O Senhor reina, o Senhor reina. Procurei o ímpio e não encontrei, porque o Senhor o derrubou. Salmo 37. Então, meus irmãos, lembrem-se sempre disso. O Senhor reina, Ele é soberano. Terceira verdade, todo o universo deve adoração a Jesus Cristo, Ele é Deus. Não apenas a igreja, mas todo o universo deve se curvar diante de Jesus. Ele é plenamente divino. Glórias e glórias sejam dadas ao nosso Salvador. A terceira verdade, Cristo e o Pai. Ele fala sobre Cristo a palavra, Cristo e a criação. E agora ele fala sobre Cristo e o Pai. Ele irradia a glória de Deus, idêntico em natureza e essência. Algumas expressões aparecem aqui e aparecem de forma muito singular, única no Novo Testamento. Quais são as expressões? A primeira delas, Ele é o resplendor da sua glória. Jesus é o resplendor, a refulgência da glória de Deus. Refulgência, a Shekinah, a glória de Deus habitava no templo, no tabernáculo. O que o autor da Carta dos Hebreus está dizendo é que Jesus é a refulgência, a glória, a expressão exata do ser de Deus. Nenhum homem jamais viu a Deus. Por isso, certa vez, em conversa com os seus discípulos, Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não é que são uma única pessoa, são duas pessoas distintas, mas o que Jesus está a dizer é, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus veio refletir a glória do Pai, revelar o Pai, seu caráter, seus atributos. Portanto, Ele é, como ele vai dizer o texto subsequente, a expressão exata do seu ser, de onde vem a palavra caráter, o símbolo, o arquétipo, o modelo, a impressão exata. Portanto, Jesus veio a este mundo para revelar quem é o Pai. Nós acabamos de sair da festa do Natal. Embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, muito provavelmente, essa é uma festa cristã muito singular, o Natal. E o Natal aponta para o Calvário. O Natal é o prelúdio da Páscoa. Duas festas cristãs que estão conectadas. E a pergunta é, por que Jesus veio a este mundo?
Ele veio revelar a face do Pai. Ele veio revelar quem é Deus. Toda a criação revela que Deus existe. As digitais de Deus estão na criação. Percebam esse vasto universo, esse vasto mundo tão bonito que nós habitamos, ainda maculado pela queda, mas ainda refletindo as digitais do Criador. O Brasil, por exemplo, é um país privilegiado, diverso, fauna, flora, um país belíssimo. As digitais de Deus estão em todos os lugares. Mas a criação não é capaz de revelar o caráter de Deus, ela revela que Deus é. Só Jesus revela o caráter de Deus de forma plena e perfeita. Deus se revelou na sua palavra, e o clímax dessa revelação é o próprio Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça a Cristo. Vejam o apóstolo Paulo. Nenhum homem conheceu mais profundamente a Deus do que o apóstolo Paulo. Ele fala que foi ao terceiro céu e viu coisas tão profundas que ele não podia nem partilhar. Ele tinha uma profunda comunhão com o Senhor. Foi dado a ele uma revelação primorosa, singular. E Paulo estava sempre encorajando as igrejas pelas quais passou a conhecer a Deus, a conhecer a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do amor de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por quê? Porque há muito por conhecer, e Cristo é essa revelação do caráter do Pai. Vocês lembram daquela mulher e de tantas outras marginalizadas? O livro de Lucas trabalha muito sobre isso, o evangelista Lucas. Tanta gente pária, proscrita, abandonada, e o contato de Jesus com aquelas pessoas, amando, servindo, trazendo para perto, revelando o caráter misericordioso, bondoso, amável de Deus, indo na contramão da religião, indo na contramão da religião meritória, mostrando às pessoas que nós somos amados apesar de nós. Tudo isso é uma revelação de quem é o Pai, o Deus que, apesar de nós, nos amou tão intensamente que enviou o seu Filho. Quais são as aplicações para nós aqui? Jesus Cristo é Deus coigual e coeterno com o Pai. Jesus Cristo é homem igual a nós em tudo, exceto em pecado. Jesus Cristo veio ao mundo tornar visível o Deus invisível. Quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus. Ele é a revelação suprema de Deus aos homens. Ele veio revelar a face bendita do Deus invisível. Louvado seja o seu nome por isso. Houve um debate na Inglaterra, e esse debate chegou ao parlamento. Vocês sabem que a igreja anglicana é a igreja estatal, fundada em 1534. Portanto, os assuntos da igreja anglicana são tratados pelo governo inglês. E o assunto no final do século XIX, era sobre a divindade de Jesus. As ideias, à época chamadas de modernistas, influenciadas pelos franceses, alemães, chegaram, e o assunto foi para o parlamento. Jesus Cristo é Deus, a igreja deve admitir, confessar, ou simplesmente dizer que ele é um grande mestre, um grande professor, um grande homem. E um parlamentar ortodoxo se levanta e diz assim: irmãos, caros colegas parlamentares, se William Shakespeare entrasse nessa sala, nós todos nos colocaríamos de pé e o saudaríamos como o grande nome da língua inglesa, o homem que estruturou a língua anglo-saxã. Mas se Jesus Cristo entrar nessa sala, cairemos de joelhos diante dele, tal como Tomé, diremos: Rei meu e Deus meu. Porque Jesus não pode ser comparado a nada ou a ninguém. Ele começou então a fazer uma defesa do caráter singular e exclusivo de Jesus, e mostrando que Jesus Cristo veio a este mundo revelar plenamente quem Deus é. E é isso, exatamente isso, que o autor da carta aos Hebreus está a afirmar aqui. E em que sentido entra o papel desta igreja, das igrejas cristãs, genuinamente cristãs? Você conhece pessoas no seu trabalho, na sua família, na sua rua, as pessoas com as quais você convive, que elas têm uma visão caricata sobre Jesus, mas elas precisam conhecer quem de fato é Jesus, e aí entra o papel da igreja, anunciar quem é Jesus, não Jesus fabricado pelos homens, mas o Jesus revelado nas Escrituras. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é o Jesus fabricado à nossa imagem, é um Jesus revelado nas Escrituras, e o Jesus que a Bíblia revela, é o que de fato dá a conhecer quem é Deus verdadeiramente. Portanto, sejamos arautos da graça, proclamadores da verdadeira mensagem da cruz, autores, pregadores da verdadeira identidade do Senhor Jesus. E por fim, Cristo e a salvação.
Ele realizou uma obra perfeita em favor dos pecadores, pavimentando com seu sangue o caminho de volta a Deus. O último verso tem uma expressão, verso 3, que eu quero destacar. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Observe a linguagem que ele usa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados. Isso para o judeu era muito caro. É uma expressão que mexia profundamente com o coração deles. Por quê? De acordo com a lei mosaica, os irmãos sabem disso, está claro e evidente no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia expiação, indo ao Santo dos Santos e aspergindo sangue sobre a tampa do propiciatório. O sumo sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão, havia todos os ritos prescritos nas Escrituras, e havia essa tradição, que tinha um caráter temporário e altamente pedagógico. No entanto, se você ler atenciosamente a carta aos Hebreus, uma expressão que aparece recorrentemente é a seguinte: uma vez por todas, uma vez por todas. O autor da carta aos Hebreus está dizendo, todos aqueles ritos tinham lugar e prestaram um grande serviço, mas agora, na plenitude dos tempos, Deus enviou aquele que é o sumo pontífice. Ele é o perfeito sacerdote e ao mesmo tempo é a oferta. De uma vez por todas, ele purificou os nossos pecados. Não há mais necessidade de ritos para aplacar a ira de Deus. Porque Jesus Cristo, o homem perfeito, veio a este mundo e na qualidade de Deus, o homem morreu naquela cruz para purificar os nossos pecados. E assentou-se à direita da majestade, isto é, ele trouxe livre acesso a Deus. Ele pavimentou o caminho de volta para Deus, até Deus, por meio do seu precioso sangue, de modo que tudo que uma pessoa precisa fazer para ser salva é tão somente confiar na perfeita obra de Cristo. Cristo é suficiente para a nossa salvação, sua obra é definitiva, sua obra é perfeita, irmãos. A quantidade de cristãos vivendo atormentados nos labirintos do legalismo religioso, achando que a salvação depende de sua performance, isso é anticristão. O Evangelho não é um conselho sobre o que você deve fazer para ser salvo. O Evangelho é uma mensagem, o que Cristo fez para a sua salvação. De modo que ao confiar em Cristo, e somente em Cristo, nós somos acolhidos, adotados, recebidos, justificados, salvos pela maravilhosa graça. No entanto, a coisa mais comum é encontrar crentes com aquela mentalidade meritória. Basicamente o seguinte: fiz coisas boas, Deus vai me abençoar, vai abrir portas, vai me dar saúde, condições financeiras. Dei uma fraquejada na fé, então agora eu estou sendo castigado. E a pessoa vive numa corda bamba, achando que a sua performance é que vai atrair o favor de Deus ou o juízo de Deus. Isso não é cristianismo, isso não é evangelho. O evangelho nos ensina que Deus nos ama na medida certa. Ouça o que eu vou lhe dizer: nada do que você fizer pode aumentar ou diminuir o amor de Deus. Ele nos ama porque escolheu nos amar. Nós respondemos ao seu amor com afeição, com obediência, porque fomos constrangidos por um amor tão grande. Os nossos pecados já foram pagos, o escrito de dívidas foi cancelado na cruz, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, o Evangelho traz paz, contentamento, segurança, uma vida superlativa. O cristão é um aleluia da cabeça aos pés, porque ele sabe que foi salvo pela graça de Deus em Cristo. O autor da carta aos Hebreus diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Uma das 7 palavras da cruz de Jesus foi tetelestai, está consumado. Cristo não morreu para possibilitar a salvação, Cristo morreu para garantir a salvação. O autor
O profeta Isaías diz no capítulo 53, ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. João viu uma grande multidão de gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, em pé, diante de Deus e do Cordeiro, e diziam, ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. Os remidos, que foram alcançados pela graça e pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Cristo e a Cristo somente, honra e glória, porque Ele garantiu a nossa salvação por meio do seu precioso sangue. Estamos a caminho da Páscoa, como eu disse aos irmãos, a festa mais importante da fé cristã, a Páscoa, que precisa ser redimida da secularização em curso, e é muito comum na época da Páscoa, nós assistimos filmes, por exemplo, sobre a crucificação, a paixão de Cristo, à época, lançado pelo produtor Mel Gibson, fez um grande sucesso, pelos recursos técnicos que mostravam com muita ênfase o sofrimento físico de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, a cruz de Cristo, o sacrifício dele naquela cruz, envolveu dor física, mas outras pessoas, ouçam o que eu vou dizer a vocês atenciosamente, outras pessoas, outros crucificados, sofreram fisicamente mais do que Jesus. A crucificação poderia demorar até 9 dias de tormento naquela madeira, naquela cruz. Tanto é que os romanos, no ato de misericórdia, quebravam as pernas para que o crucificado morresse por asfixia. Quando Pilatos soube que Jesus tinha morrido, ele ficou impressionado. Jesus foi crucificado às 9 da manhã e estava morto às 15 horas, 6 horas na cruz. Pilatos então manda consultar, verifique se está morto. Porque o sofrimento físico foi intenso, desde aquela madrugada, uma noite em claro, um tribunal eivado de erros, injusto e ilegal, pressão psicológica, o terror, os açoites no molde dos romanos, o carregar o madeiro até o Calvário, tudo isso esgotou Jesus fisicamente. Em algum momento ele está na trajetória até o Calvário, ele tomba nas ruas de Jerusalém, ele olha e um grupo de mulheres está chorando, com pena, e Jesus ganha fôlego, olha para aquelas mulheres e repete um texto do Antigo Testamento: por que vocês choram por mim, filhas de Sião? Chorai por vocês e por seus filhos. Vocês estão com pena de mim? Pena de mim? Irmãos, Jesus nasceu para morrer, Ele veio para morrer. Ai de mim, ai de você, ai de nós, se Cristo não tivesse morrido naquela cruz. Ele foi abandonado para que pudéssemos ser aceitos, Ele foi condenado para que pudéssemos ser justificados. Quando estavam no Getsemane, Pedro saca a espada e tenta defender a Jesus, mira na cabeça, acerta na orelha. Pescador, não era soldado. E Jesus diz: guarda a tua espada. Eu não poderia pedir ao meu pai 12 legiões de anjos para vir em minha guarda? Guarda a espada. Chegou no pretório, Pilatos, cheio de empáfia, arrogante, disse: homem, abre tua boca e faz defesa, eu tenho autoridade para te soltar. E pela primeira vez Jesus fala, ele diz assim: nenhuma autoridade você teria sobre mim, se o Pai não tivesse dado. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele escolheu morrer naquela cruz, e ao morrer naquela cruz, Ele expiou os nossos pecados. Portanto, a dor física foi real, mas o que de fato causou a morte de Cristo foi porque Ele bebeu cada gota do cálice da ira de Deus. A ira de Deus sobre o pecado foi levada nas costas de Jesus Cristo. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Portanto, aquela cruz que era minha e sua, Cristo assumiu a nossa condenação. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O grande pregador R.C. Sproul diz assim: tenho ouvido sermões sobre pregos e espinhos. Com certeza a agonia física da crucificação foi algo terrível. Todavia, milhares de pessoas sofreram morte de cruz, e outros tiveram mortes mais excruciantes e mais dolorosas do que aquela. Mas somente um recebeu a plena medida da maldição de Deus enquanto esteve na cruz. Na cruz, Jesus esteve no inferno, destituído da graça e da presença de Deus, totalmente separado de toda a bênção. Esta é a realidade categórica, irmãos. Se Deus não tivesse abandonado Jesus na cruz, ainda estaríamos em nossos pecados.
Você é abençoado, porque um dia Cristo foi amaldiçoado em nosso lugar. Por isso Ele é único, Ele é singular. E é nosso dever anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O mundo precisa de Jesus. O mundo não pode salvar a si mesmo, essa é a mensagem do Natal. E essa morte na cruz, a morte do Salvador, é a morte substitutiva, porque Ele morreu por nossos pecados. É uma morte penal, porque Ele sofreu a nossa morte. É uma morte vicária, porque Ele sofreu a nossa condenação por nossos pecados. Portanto, é nosso dever anunciar as boas novas de salvação. Meu desejo é oração em favor da Igreja Batista do Jiquezinho, é que esta igreja continue sendo um arauto da graça. Quantos moradores de Jiquié, jequienses e outros residentes que aqui vivem, são ignorantes em relação à mensagem da cruz? Abra sua boca, fale de Jesus. Nós podemos conversar sobre outros assuntos, política, futebol, artes, academia, muitos assuntos legítimos. Mas o principal assunto de um redimido é como ele foi salvo. Quem é o seu Senhor e Salvador? Eu quero encorajar cada cristão aqui a ser um mensageiro, um missionário, um proclamador do Evangelho, anunciando quem é Jesus, a palavra final de Deus, o agente da criação, a revelação última do Pai, e o Cristo que morreu por nossos pecados, foi ressuscitado no terceiro dia, está assunto aos céus e virá para nos resgatar. Salomão Ginsburg, o polonês convertido à fé cristã, foi um pioneiro da obra batista no Brasil. Ele escreveu muitos hinos. O primeiro cantor cristão, organizado por ele, tinha 16 hinos. O hino 7, Maravilhas Divinas, é dele. Há uma estrofe que quando eu canto, eu fico maravilhado. Ele diz assim: no céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Há muitas maravilhas neste mundo, belo mundo de Deus, criado por Ele, para a sua glória. Mas de todas as maravilhas, seu amor pelos homens é sempre a maior. Não é bom saber que Deus nos ama? Que Ele se importa conosco? Que nos amou tão intensamente que deu Jesus por nós. Portanto, eu quero encorajá-lo a glorificar a Deus e a viver para o louvor do bendito nome de Jesus. Quero convidá-lo a ficar em pé. Nós vamos orar. Apocalipse 5, verso 1, Apocalipse 1, verso 5, perdão, diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, nós te damos graças por sua palavra, te bendizemos por esse santo ajuntamento. Que alegria ver a comunidade dos remidos reunida para louvor e adoração do teu nome. Te bendizemos por sua palavra, fonte última de revelação a nós. Te louvamos por Jesus Cristo, a palavra viva, por meio de quem nós podemos conhecer mais do Senhor, dos seus atributos. Te louvamos porque Jesus Cristo é o agente da criação. Tudo o que existe foi feito por Ele, para a glória dEle. Te louvamos, Senhor, porque Jesus é de fato o nosso Salvador. Sua morte na cruz foi definitiva e perfeita, suficiente para a nossa redenção. Ajuda-nos a compreender melhor essa gloriosa mensagem, a mensagem da cruz, e ser agentes a anunciar a mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas por sua graça. Visita seu povo, visita a sua igreja, Senhor, fortalecendo a fé daqueles que estão enfraquecidos, abrindo os olhos de entendimento para compreender a sua vontade, os seus desígnios. Tudo passa tão rapidamente. Ajuda-nos a viver todos os dias da nossa vida para a glória do Senhor, pois um dia estaremos para sempre contigo e queremos apresentar frutos que glorificam o teu nome. Abençoa esta igreja, por ela eu oro mais uma vez, para que esteja fundamentada, alicerçada no Evangelho de Cristo, e seja um farol, um luzeiro nessa cidade, nesse estado, nesse país, proclamando o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Permita que em todas as coisas possamos crescer e em tudo exaltar o teu nome bendito. Oramos em nome de Cristo, Redentor nosso, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.